Leiamos juntos em oração, Filipenses, capítulo de número 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que me importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne.
E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Nessa noite, o texto que nós vamos meditar aqui na Epístola de Paulo aos Filipenses, nós vamos trazer esse tema. Repita depois de mim: como vencer a morte. Amados, as únicas pessoas mais preparadas para encarar a morte, quando ela estiver chegando e chegar, são dois tempos, hein? Estiver chegando e chegar, são os eleitos de Deus, que meditam na palavra de Deus de dia e de noite, que são edificados nessa palavra, têm as suas vidas edificadas sobre a rocha, as portas do inferno não prevalecerão contra eles. São pessoas que perseveram na oração, perseveram na fé, perseveram no amor e, mais importante ainda, perseveram na obediência e no aprendizado da obediência. Obediência é um aprendizado, tem que aprender a obedecer para se santificar. Isso faz parte do nosso processo de santificação. E quanto mais nós progredimos no processo de santificação, mais preparados ficamos para enfrentar a morte. Que pena das pessoas que não têm esse processo. Mas a morte chega para eles também, e de modo algum estão preparados. Perderam tempo de suas vidas e não se prepararam diligentemente para a sua partida. Quando você vai fazer uma viagem, antes da sua partida, você faz todos os preparatórios necessários. Não é isso? Nós vamos partir. No mais tardar, todos nós vamos partir ainda nesse século. Ainda nesse século. Né? Talvez o Moisés e outros, esses Jesus demorar, passem para o próximo século. Mas nós, na maioria, já arrumou as suas malas? Está de malas prontas? Está preparado? Deus sabe o dia de cada um, e quem é de Deus se prepara, porque esse dia não foi revelado a nós. Deus, conhecendo a natureza humana, não revelou para ninguém qual será o dia do seu fim aqui nessa terra. Porque Deus sabe tanto da corrupção da alma humana, que se alguém soubesse a data que ia morrer, ia aprontar até um mês antes. Que horror que é a humanidade. Pecado fez no homem.
Então Deus não revelou a ninguém, mas Ele sabe qual é a data de cada um de nós, da nossa partida daqui. O que Ele nos ordena na palavra é que estejamos preparados, estejamos de malas prontas, estejamos preparados a qualquer momento. E enquanto esse momento não vem chegando, significa que Ele está nos dando mais tempo para nos preparar. Repita o nosso título: Como Vencer a Morte. Bom, nós estamos dentro de um texto aqui, no capítulo 1, do versículo 22 até o versículo 24, versículo 22 que vimos na semana passada. Hoje é o 23 e quarta-feira que vem é o 24. Esses 3 versículos aqui trazem dilema. Paulo na prisão, esse é um dilema histórico na vida do apóstolo Paulo. Paulo na prisão, ele não sabia se Deus iria libertá-lo da prisão para que ele continuasse ainda o seu ministério, ou se ele iria morrer na prisão. Ele disse que já estava preparado para qualquer uma das duas coisas, tá? Mas na vontade pessoal dele sofria um dilema. O dilema que ele sofria eu preferia partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Mas é bom para vocês que eu permaneça ainda aqui um tempo para ajudar a edificar a fé de vocês, firmar a fé de vocês na palavra. Então, pessoalmente não sei o que devo escolher. Esse é o dilema que Paulo colocou aí nesse texto. Ok? Esse texto está dividido assim, né? Versículo 22, que vimos na semana passada, diga: escolha difícil. Partir ou ficar, né? E se bem que essa escolha não é nossa, é do Senhor. Não era de Paulo, é do Senhor. E versículos 23 e 24, que vamos entrar neles hoje, diga: opções opostas. Quais são essas opções opostas? Diga: partir ou ficar. Versículo 23, vamos ver hoje, é o partir. E versículo 24, que veremos na próxima quarta-feira, é o ficar. E aí, o que é melhor para mim? Eu partir logo e estar com Cristo, ou ficar mais entre vocês para ajudar vocês na edificação da sua fé em Cristo Jesus? No 23, hoje vamos falar sobre esse partir. Esse partir é a morte física. Esse partir é o fim do primeiro estágio da vida humana. A vida humana tem 3 estágios. Primeiro estágio, da concepção até a morte física. A morte física é esse partir. Segundo estágio, da morte física até a ressurreição. E terceiro estágio e definitivo estágio, terceiro, último e definitivo estágio da existência humana, da ressurreição para a eternidade. São 3 estágios. A morte física é o partir deste estágio. Então Paulo escreveu assim: ora, no versículo 23, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Repitam. Esse versículo vai se completar com o 24, que veremos semana que vem, né? Paulo está constrangido entre essas duas coisas, o partir e o ficar, para continuar o seu ministério na terra. Bom, vamos ficar hoje na meditação sobre o partir, porque para os eleitos de Deus, partir daqui, como Paulo disse no versículo 21, o morrer é lucro, porque ao partir daqui estaremos definitivamente
com Cristo, por isso que eu sublinhei ali, repita, estar com Cristo. Estar com Cristo, definitivamente, é incomparavelmente melhor do que estar aqui, do que estar aqui na terra, do que estar aqui nesse primeiro estágio da vida humana, estágio cheio de sofrimentos, cheios de desafios, cheios de problemas, cheios de inimigos, cheios de maldades externas e maldades internas que nós temos que tratar na nossa santificação. Esse primeiro estágio da nossa vida não é fácil, por isso que partir daqui, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Porque ao estarmos com Cristo, definitivamente, todo sofrimento terá acabado, toda lágrima será enxugada, não mais dores, não mais doenças, não mais pecado, não mais demônios, não mais problemas, só desfrutar da presença do Senhor. Por isso, morrer é lucro, no versículo 21, para quem é de Deus, verdadeiramente. Amém? Muito bem. Acerca então desse partir, que é a morte física, tem algumas coisas que nós temos que meditar, né? Eu coloquei alguns pontos para vocês. Primeiro ponto: Deus predestinou um pequeno grupo dentre os seus eleitos a partir sem enfrentar a morte. Repita. Então, dentre os eleitos de Deus já compõem a menor de todas as minorias entre os seres humanos. Os eleitos de Deus são os que Jesus chamou de os poucos escolhidos. E dentre esses poucos escolhidos, Deus predestinou um pequeno grupo que Deus decidiu que essas pessoas vão partir daqui da terra sem enfrentar a morte. Para confirmar essa verdade, a doutrina do arrebatamento, o Senhor já arrebatou 2 homens na antiguidade. Arrebatou Enoque na civilização pré-diluviana, antes do dilúvio, e arrebatou o profeta Elias na época do reino dividido de Israel. Enoque e Elias são dois profetas de Deus que podem ser considerados por nós como profetas do arrebatamento. O que aconteceu com Enoque e Elias vai acontecer com as demais pessoas deste pequeno grupo dentre os eleitos de Deus, não todos os eleitos, mas dentre os eleitos de Deus, um pequeno grupo, assim como Enoque e Elias, também será arrebatado. Paulo profetizou isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, e na forma como ele escreveu aqui, ele achava que isso já ia acontecer lá na época dele, lá no primeiro século, porque ele se incluiu aqui entre os que seriam arrebatados. E Paulo escreveu: depois nós, ele se incluindo aí, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Repitam. Aleluia.
arrebatados, eu sublinhei ali, porque essa é a doutrina do arrebatamento. A doutrina do arrebatamento nos diz, na palavra de Deus, que, voltando ao slide anterior, Deus predestinou um pequeno grupo dentre os seus eleitos a partir sem enfrentar a morte. De vez em quando tem pessoas aí, porque as pessoas às vezes ficam interpretando a Bíblia a partir de ideias de homens. A partir de ideias de homens. Aí ficam fazendo questionamentos assim. O arrebatamento será antes da grande tribulação. O arrebatamento será no meio da grande tribulação, no fim da grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada. Amados, a igreja não vai ser arrebatada. A igreja não vai ser arrebatada. Um pequeno grupo dentre os eleitos de Deus será arrebatado. Nem todos os eleitos serão arrebatados. Um pequeno grupo entre os eleitos de Deus serão arrebatados. Que grupo é esse? É o grupo formado de pessoas que, por ocasião da vinda de Jesus sobre nuvens, e segundo a reflexão bíblica antes de iniciar a grande tribulação, inclusive para marcar o início da grande tribulação, os eleitos de Deus que estiverem aqui na terra, perseverando na sua santificação, serão arrebatados. Se nessa mesma data tiver e terá eleitos que estarão na terra, mas estarão relaxados na sua santificação, não estão perseverando na santificação, eles ficarão para a grande tribulação. Eles entrarão para a grande tribulação. E quando esses eleitos perceberem que outros foram arrebatados e eles não, eles vão tomar jeito na cara. E aí, Senhor, perdão, eu perdi muito tempo, agora só tem 7 anos, eu vou me esforçar como nunca na minha santificação, e aí, dentro da grande tribulação, morrerão e estarão com o Senhor, mas vão enfrentar a morte. Entenderam isso, amados? E além disso, tem muitos eleitos de Deus marcados para serem salvos dentro da grande tribulação, de acordo com a profecia de Apocalipse capítulo 7, que profetiza um grande avivamento sobre a face da terra e um incontável número de pessoas de todas as nações serão convertidas e serão salvas dentro da grande tribulação, lavando e alvejando suas vestes no sangue do Cordeiro. Jesus perguntou para João, quando deu a ele essa visão: esses de vestes brancas e com palmas em suas mãos, quem são? João respondeu: Senhor, tu o sabes. E Jesus respondeu para ele: estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, por isso entrarão nas cidades, na cidade Nova Jerusalém, pelas portas, porque são dignos. Então, amados, não é a igreja que será arrebatada. A igreja não será arrebatada. Uma pequenina parte da igreja será arrebatada. Um pequeno grupo de eleitos será arrebatado por ocasião da vinda de Jesus sobre as nuvens. Esse é o pequeno grupo que Deus destinou dentre os seus eleitos para partir daqui sem enfrentar a morte.
É importante dizer isso porque eu já conheci um monte de gente. Eu quero ser um desses, eu quero ser um desses, eu quero ser um desses, eu quero ser um desses. Só porque tem medo da morte. Não quer ser arrebatado só porque tem medo da morte. Não depende de quem quer. Depende de quem Deus já planejou fazer isso. Aleluia. Deus já planejou, Deus já sabe, Deus já conhece. Muito bem, o arrebatamento vai acontecer. Aleluia. Tomara que seja hoje ainda, antes da meia-noite. Então, segundo ponto. Todos os seres humanos experimentam o temor natural da morte. Repitam. Quando Paulo diz assim, o morrer é lucro, ele não está dizendo que ele não tem medo da morte. O morrer é lucro porque para o eleito de Deus, o verdadeiro filho de Deus, realmente, o morrer é lucro porque partir dessa vida de miséria para uma vida de superabundante graça e eternidade. Então é lucro. Mas ele não está dizendo que não tem temor, não tem medo de morrer. Todos nós temos um medo natural de morrer. É tão natural que chega a ser físico, biológico, fisiológico. Tá? O nosso corpo ele tem um sistema de defesa, chama sistema imunológico. Tem um sistema de defesa agindo para quê? Para nos manter vivos. Lutando contra a nossa morte física, lutando contra as doenças, lutando contra vírus, lutando contra bactérias dentro de nós. Nós temos, por causa desse sistema imunológico, um sentimento muito forte de se defender do perigo, se defender da morte. Por que tem gente insana, malucos, doidos, varridos, gente insana que gosta de esportes radicais? Porque eles dizem que são viciados em adrenalina. E na prática de esportes radicais, ocorre fisicamente na pessoa, né, fisicamente, uma descarga de adrenalina, para que a pessoa naquela hora tome consciência daquela situação, saiba fazer alguma coisa, tire força da onde ela pensava que não tinha. Só que essa descarga de adrenalina é uma defesa do organismo, porque o organismo está em perigo, aquele corpo está em perigo, essa pessoa está em perigo. E, perdão da palavra, os idiotas dos esportes radicais, eles mesmos se colocam em perigo. Aqui em Anápolis, de vez em quando eu vejo aí uns velhos aí na internet se manifestando aí, que o sonho deles é pular de paraquedas. Que sonho de pular de paraquedas? Mas que sonho mais besta é esse? Quero pular de paraquedas. Que é isso, irmão? Deixa isso para quem é paraquedista. Deixa isso para quem é paraquedista. Nós não temos que arriscar a nossa vida, e colocar a própria vida em risco é pecado. Não tentarás o Senhor teu Deus. Sem colocar a nossa vida em risco, nós já oramos a Deus pedindo proteção. Livra-nos do mal, guarda-nos de todo o mal, proteja-nos, Senhor, guarde-nos. Aí você vai lá e se arrisca, aí Deus fala assim, olha que hipócrita. Ele pede para eu cuidar da vida dele, mas ele mesmo não está cuidando. Ele mesmo coloca a vida dele em risco. Que hipocrisia. Então, as pessoas que arriscam a sua vida, não é? Elas sentem uma descarga de adrenalina, porque isso é o organismo, o seu sistema imunológico se manifestando para defendê-lo do perigo que ele está passando ali naquele momento.
Aí eles acham maneiro, legal, radical. Estão pecando. Olha só, já deve ter acontecido com você, de estar quase atravessando uma rua e de repente vem um carro, você escapou por pouco, dá um passo para trás e escapa por pouco, ou alguma coisa parecida. Na hora você não sente aquilo, ou está dirigindo, quase bateu o carro, mas não bateu. Aquele sentimento que você tem, descarga de adrenalina, protegendo você por causa daquele momento. Naquele momento a sua vida entrou em risco, em determinado risco. Então, todos os seres humanos experimentam o temor natural da morte e não brincam com isso. Os que brincam com isso são idiotas, me perdoe a expressão. E estão pecando. Estão atentando contra as suas próprias vidas. A vida a gente tenta proteger e não atentar contra ela. Então, o medo da morte é natural porque o homem não é um ser para a morte. Entre as linhas filosóficas nascidas no berço da Grécia Antiga, lá nas ágoras de Atenas, nas pregações dos discursos filosóficos dos antigos filósofos, havia uma linha filosófica de muitos filósofos que diziam que o homem é um ser para a morte. Eles queriam dizer com isso que o homem é um ser que se originou aí de maneira natural, e assim como se originou de maneira natural, é natural que ele também morra. E que essa morte seria então o fim da existência dessa pessoa. E foi daí que os gregos criaram aquele ditado: bom, se o homem é um ser para a morte, então comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ou seja, traduzindo o que as pessoas falam hoje, vamos viver a vida, vamos aproveitar a vida, vamos bagunçar à vontade, vamos ter sexo com todo mundo, beber tudo, experimentar tudo, buscar todos os prazeres, porque a vida é curta e nós vamos morrer. Essa é a mesma filosofia ateísta, filosofia, pensamento de quem não tem Deus, de que o homem é um ser para a morte. O homem não é um ser para a morte. O homem é uma criatura permanente de Deus. Uma vez que o homem é concebido, ele passa a existir para sempre. A morte não é o fim da existência humana. A existência humana não terá fim. Todos os seres humanos viverão para sempre, seja em estado de salvação ou em estado de condenação. A morte física não é o fim. A morte física é só a partida do primeiro estágio para o segundo estágio da existência humana. Por essa razão, todos experimentam um temor natural da morte. Não é pecado ter medo da morte. Jesus não tinha pecado e não pecou, e também teve esse temor natural. Como homem, Jesus experimentou o temor natural da morte, e nós lemos isso nos evangelhos, na experiência do Getsemane, e que o autor de Hebreus citou em Hebreus 5:7, dizendo assim que ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, leia até aí.
Ele está citando aqui o que aconteceu no Getsemane. Na véspera da sua morte, Jesus falou para os seus discípulos: olha, fiquem aqui, levou eles ao horto do Getsemane, fiquem aqui que eu vou até ali orar, tá? A minha alma está angustiada até a morte, fiquem aqui e orem comigo. E nas suas orações ele orou. Por que ele foi atendido, tendo sido ouvido? Em que ele foi ouvido? Porque a oração dele foi essa: Pai, afasta de mim este cálice, contudo, não faça o que eu quero, faça o que tu queres. Ele foi ouvido porque Deus fez o que Deus queria. Ele tinha que morrer, porque se ele não morresse, nós não seríamos salvos, não existiria salvação, ninguém seria salvo. A salvação dependia da morte de Jesus. Mas é claro que ele, sentiu a angústia para experimentar a morte. É natural de todo ser humano. Terceiro ponto, repita depois de mim aí: os vários sofrimentos que os seres humanos podem enfrentar na antecipação da morte. Tem um ditado norte-americano que fala assim, alguém lá dos Estados Unidos, não me lembro quem foi agora, acho que foi um dos presidentes antigos dos Estados Unidos, falou assim que pior do que a morte é a antecipação da morte. Porque a morte em si, ela vai acontecer num momento. Em menos de 1 minuto você vai morrer. Quando ela chegar. Vai ser rápido. Mas o problema é o que vem antes. O que vem antes. Muitos morrem depois de sofrer muitas dores, muito sofrimento, muito médico, muita cirurgia, muita UTI, muita invalidez, muita humilhação humana, de ter que ser cuidado por outros, de outros terem que dar banho, terem que limpar você, escovar seus dentes, vestir sua roupa, nem isso consegue, mas está vivo ainda, não morreu ainda. Tem pessoas que sofrem muito mais do que outras antes da morte. Jesus, na verdade, sofreu menos de 24 horas. Porque ele sofreu a antecipação da morte do Getsemane, que provavelmente foi a noitinha de uma quinta-feira, e ele morreu às 3 horas da tarde da sexta-feira do dia anterior. Esse tempo todo foi uma antecipação, foi o que Jesus sofreu na antecipação da morte. O ladrão que foi convertido na cruz, era um ladrão eleito, foi convertido na cruz, Claro que uma vez convertido, falou, nunca mais eu vou roubar. Estava convertido, mas também não podia mais descer da cruz. Ele teve ali, da sua conversão para frente, pouquíssimas horas, Ele morreu. A conversão foi quando Jesus disse para ele, Lucas 23, 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Leiam. Quando Jesus disse isso para ele, daí para frente ele teve algumas horas até o momento em que as pernas dele foram quebradas. Quebrar as pernas era um golpe fatal para que quem estava sendo crucificado, de dor da quebradura dos ossos das pernas, não suportaria, morreria. Então ele morreu ali. Esse ladrão teve esse prazo da sua conversão, teve prazo para se santificar até ali. Até a quebradura das suas pernas, e ali ele morreu.
E Jesus levou a alma dele então para o paraíso. Essa foi o que ele sofreu, a antecipação de morte aqui desse ladrão, que já vinha tendo uma antecipação de morte, porque era um condenado à morte, mas um condenado à morte que, na proximidade da morte, fazendo parte da antecipação da morte, teve a sua conversão. Que maravilha! Isso é raro, tá? Isso é raro, mas é maravilhoso, tá? Então, o que cada um deverá sofrer antes da sua morte? Esse período chamado de antecipação da morte. O que cada um deverá sofrer? Quanto tempo deverá sofrer antes de morrer? Amados, também isso é decisão do Senhor. Aleluia. Decisão do Senhor. É decisão do Senhor. A gente pode avaliar assim, a grosso modo, a gente pode avaliar assim: o eleito que perdeu muito tempo na sua santificação, vai ter que ser santificado à força, na dor, antes da morte. Isso é bem coerente com a Escritura e com a experiência humana. Você é um eleito, mas enquanto está aí com saúde, está dando mole para a carne, não está se santificando, está sendo indolente na sua santificação, está perdendo tempo. O que você não se santificou nesse tempo que você está perdendo, vai se santificar na dor antes da morte. Que pode levar até anos. Já vi pessoas ficar anos acamadas, sofrendo. É o prazo que Deus está dando para completar o que tem que completar na sua santificação antes da morte. Por isso que ouçam as nossas congregações que falam de santificação, 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 santificação. Está enjoado de ouvir falar santificação? Então fique mais enjoado. Santificação, santificação, santificação. Ah, mas o pastor Edivaldo repete demais. Vou continuar repetindo, Satanás. Santificação, 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 santificação. Está escrito. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. A santificação tem que ser diária. Eu acredito, na minha experiência com Deus, nos meus estudos da palavra, eu acredito que quem aproveita, quem é diligente na sua santificação, né, vai ter pouco sofrimento ou pouco tempo de sofrimento, ou talvez nenhum sofrimento de antecipação da sua morte. Porque aproveitou bem o seu tempo, se santificando, para não deixar todo o peso da santificação para a hora, para a proximidade, para a antecipação da morte. Pensem nisso, irmãos, tá? Meditem sobre isso, orem sobre isso, investiguem a palavra de Deus acerca disso. Amém? Aleluia. Próximo ponto. A morte é o último sofrimento inevitável dos eleitos de Deus. Repita. Depois da morte, o eleito de Deus não vai ter mais sofrimento jamais, por toda a eternidade. Oh, aleluia! A morte é o último, tá? A morte é o último sofrimento. Agora, quem não é de Deus está frito, hein? Porque a morte vai ser o último sofrimento mais leve que essa pessoa teve na vida. Quem não é de Deus,
a morte será o último sofrimento mais leve que ela terá na sua existência, porque a partir daí é que ela vai ver o que é sofrimento, primeiro no inferno e depois no lago de fogo e de enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas para o eleito de Deus, que persevera na sua santificação, a morte é o último sofrimento inevitável que ele vai experimentar. Por isso que, então, Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 26, repita depois de mim: o último inimigo a ser destruído é a morte. Aleluia. Algumas traduções colocam o último inimigo a ser vencido, né, é a morte. Tanto faz. Então a morte é o último inimigo, porque essa morte aqui é a morte física. Porque ela é, de fato, como eu coloquei nesse slide anterior, né, o último sofrimento inevitável dos eleitos de Deus. Então, o último inimigo a ser destruído. Por isso que é importante a gente compreender esse slide que eu coloquei agora aí, sobre a presença de Deus, de Deus com a sua igreja, de Cristo com a sua igreja, nessas três dimensões atuais, duas delas atuais e uma delas futurística da igreja de Cristo. Primeiro, diga, igreja militante. Repita depois de mim: os eleitos que estão com Cristo na terra. Os eleitos que estamos com Cristo aqui na terra, perseverando na nossa santificação, chama-se igreja militante, porque é a igreja que está militando, lutando contra o pecado. Santificação é luta contra o seu próprio pecado. Não adianta ficar lutando contra o pecado dos outros, não vai adiantar nada para você na sua santificação, não. A sua santificação é você lutando contra os seus pecados, tá? A igreja militante é formada de eleitos, e cada um desses eleitos está lutando contra os seus próprios pecados. Hebreus 12, 4. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, ou seja, até a morte. Até a morte nós temos que lutar contra o nosso pecado, contra as nossas más inclinações, maus pensamentos, más palavras, maus desejos, maus sentimentos, maus comportamentos, más condutas. Temos que lutar contra isso. Por isso a igreja militante. Essa é a nossa principal luta. Tem outras. A nossa principal luta é a nossa santificação, mas Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, a igreja militante são os eleitos que estão com Cristo na terra. Diga agora, igreja triunfante. Repita, os eleitos que estão com Cristo no paraíso. Os eleitos que já cumpriram a sua carreira. Terminei a minha carreira, Paulo escreveu. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, só me resta agora receber a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Essa é a palavra para toda a igreja triunfante. As almas dos eleitos que estão descansando no paraíso, e Jesus está lá com eles. Aleluia. Só que Jesus conosco aqui, nos ajudando em meio a tribulações. Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. E Jesus com eles lá, com eles no paraíso, é só na consolação, porque eles não têm mais tribulações. Ei, que maravilha que essas almas no paraíso estão.
estão com Cristo já no paraíso, descansando. Eles não têm mais pecados, eles não têm mais maus pensamentos, eles não têm mais maus desejos. A alma deles está completamente santificada. O Senhor já completou neles essa obra. Cristo vive plenamente neles. Amém? E por último, diga: igreja gloriosa. Essa não começou ainda. Essa não começou ainda, por isso eu coloquei o verbo no futuro. Repita depois de mim: os eleitos que estarão com Cristo no céu. O céu é a casa do Pai, a nova Jerusalém. Lá não é o paraíso é outro lugar. No céu, os eleitos estarão de corpo, alma e espírito, gloriosos, glorificados na presença de Deus para todo sempre, onde vai se cumprir aquela palavra que agora nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Penúltimo ponto, repita depois de mim: a perseverança na santificação é a única maneira de estar preparados para enfrentar a morte. Então se santifique. Aproveite cada dia para se santificar na presença de Deus, tá bom? Por isso Jesus disse em Mateus 24:13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vocês? Aleluia. Perseverança. Temos a necessidade de perseverança para cumprir verdadeiramente em nossa vida o propósito de Deus na nossa santificação, o propósito de Deus na nossa santificação para sempre. Aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo então declarou, né? Por isso o apóstolo Paulo declarou: olha, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas é preciso se preparar para essa partida.